Quero a misericórdia e não o sacrifício. Cristo Jesus coloca ao nosso coração, na liturgia de hoje, nesse Evangelho, esta compreensão do nosso servir, do nosso buscar cada dia mais. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é preciso termos a firme compreensão, a retidão da nossa fé na busca sincera, constante, de estarmos inteiramente na presença de Deus, deixando que Ele sustente os nossos corações, a verdadeira realidade da fé, do discipulado, do seguimento, a observância da misericórdia. Acima de toda e qualquer observância da lei, é preciso agir com misericórdia em toda circunstância. Jesus dizia isto aos discípulos, uma passagem se referindo à profecia de Oséias, dizendo aos discípulos que compreendessem a lei. Ela precisa ser vivida, sim, precisa ser observada, sim, mas ela não pode cegar o coração do homem para a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Os fariseus questionam aos discípulos de Cristo Jesus, a Jesus, através dos seus discípulos, o fato de estarem apanhando espigas e comendo no dia de sábado, algo que parece ser tão comum, mas escandaliza o coração daqueles homens que eram obcecados em cumprirem e viver os mandamentos, as leis, mas não tinham profundidade na fé. Não colocavam a graça, a misericórdia, o amor de Deus acima da compreensão. Cumpriam cegamente aquilo que estava escrito na lei e obrigavam a todos à sua volta a fazer a mesma realidade sem se questionarem, sem entenderem, sem colocarem no coração o motivo pelo qual estavam cumprindo os mandamentos, né? Observância do sábado, o dia do Senhor, para os judeus. É compreender, meus irmãos, sim, nós somos chamados por Deus a estarmos sempre atentos à lei, aos preceitos, mas, acima de tudo, no nosso coração, viver a misericórdia de Deus. Não mais ofertamos sacrifícios a Deus, holocaustos, oferendas, como o faziam no Antigo Testamento, inclusive nós vemos retratado nas leituras do Antigo Testamento que nós escutamos ao longo do tempo comum. Não se ofertamos mais oferendas, não fazemos sacrifícios como Cristo pedia, como Deus pedia a Moisés, como era instruído na Sagrada Escritura. Porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas por Cristo Jesus, quando Ele se entrega no altar da cruz por cada um de nós. Não há mais por que fazermos sacrifícios, oferendas, matar um novilho, matar um cabrito, colocar diante do altar, oferecendo em sacrifício, fazer todo aquele ritual, porque Cristo já foi o feito por nós. E é isso que Ele quer que nós entendamos. Claro, nesse momento Ele ainda não havia se entregado na cruz por completo, mas já colocava no coração dos seus discípulos o que haveria de acontecer. É preciso que a misericórdia supere toda e qualquer compreensão dentro do coração da graça, do amor e da misericórdia de Deus. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus está acima de todas as realidades. Isso deve ficar claro no nosso coração constantemente. Deus vem a este mundo através de Cristo Jesus para nos fortalecer no cumprimento perfeito do amor, o mandamento do amor que é colocado nos nossos corações. E isso deve ser sempre primordial nos nossos corações, buscar cumprir a vontade de Deus constantemente, buscar estarmos na presença dEle e entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso coração. Ao longo desta semana, Jesus tem tocado o nosso coração nesse sentido de fazer a vontade do Pai, de buscar constantemente ter um coração puro, manso e humilde, de encontrar no seu coração, de encontrar em si aquilo que nós necessitamos, porque Ele é a imagem da misericórdia plena, a misericórdia
que nós devemos cultivar constantemente no nosso coração. No último domingo se recorda a parábola do bom samaritano. Ele age de misericórdia e compaixão para com aquele homem machucado à beira da estrada. É preciso agir com misericórdia, buscar mais, dar a Deus o nosso coração através do amor, da dedicação, do que cegamente buscar cumprir os preceitos. Mas se o nosso coração permanece vazio, de nada adianta cumprirmos as leis e os mandamentos. De nada adianta a gente observar aquilo que Deus nos dá como lei no Antigo Testamento, se o nosso coração permanece vazio do amor, da graça, da misericórdia. Não aprendemos nada, apenas fazendo aquilo que deveríamos fazer. Mas é fazer aquilo que deveríamos fazer, ressignificando o nosso coração e entendendo o porquê que estamos fazendo, o porquê que nós cumprimos os mandamentos, o porquê nós observamos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós compreendemos, estudamos os 10 mandamentos, a gente vê, ele é dividido em 2 blocos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus, do 4º ao 10º, amar ao próximo. Ou seja, a profundidade que existe por detrás dos meros cumprimentos de preceitos. Os fariseus apenas faziam e obrigavam os outros a fazer, mas não tinham entendimento da misericórdia de Deus. Nós temos a possibilidade de compreender através do próprio Cristo Jesus, e é isso que ele nos ensina. Não vem trazer um novo mandamento, não vem apagar aquilo que estava no Antigo Testamento, mas dar pleno significado. O Filho do Homem, o Senhor do sábado. Deus está acima de toda e qualquer lei e nos ensina a compreender tais realidades. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia na nossa vida, nos entregarmos por completo à graça de Deus, deixando que se eleve dentro de nós a vontade de buscá-lo cada dia mais, a vontade de segui-lo e estar sempre à disposição desse Deus misericordioso, fazendo, cumprindo o que Deus nos concede para a salvação da nossa alma. Os mandamentos são nos dados para que, cumprindo perfeitamente, possamos alcançar a salvação. As leis da igreja, tudo que consta como lei, é para a salvação das almas. Tudo se volta para esta realidade. No final de todas as circunstâncias, o amor de Deus e a misericórdia é quem nos sustentam. Portanto, peçamos a graça de sermos sempre fiéis ao amor de Deus em primeiro lugar, também ao próximo, para sermos capazes de estarmos como Cristo Jesus, sempre dispostos a nos entregarmos por amor. Olhando para a cruz de Cristo, tenhamos a certeza desse amor elevado por cada um de nós e busquemos sempre retribuir tudo que Deus fez e sempre fará em nosso favor. O salmista no dia de hoje nos leva a esta reflexão, o Salmo 115, olhar para dentro dos nossos corações e buscar essa graça imerecida que Deus nos concede, mas que nós precisamos para sermos dignos de um dia estarmos no céu, ao lado de todos os santos, anjos, diante de Deus, contemplando face a face as maravilhas eternas que o nosso coração deve ansiar receber constantemente. Que Deus nos fortaleça no nosso compromisso e na nossa missão e nos faça cada dia mais agir com misericórdia. Quero mais misericórdia do que sacrifício. Ofereçamos então a misericórdia do nosso coração para conosco, para com Deus, para com o próximo, para Deus todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.